Fala, meus amigos disléxicos, como vocês estão? Vocês estão bom? Estamos agora em mais uma live onde eu vou falar sobre dislexia e o sucesso no mercado de trabalho. Eu não. Vou trazer um convidado muito especial, o Henrique. Se não me engano, Henrique Piragibe. Se o Henrique estiver me vendo coisa, se eu estiver errado, ele vai entrar. E a gente vai bater um papo, eu e o Henrique, sobre dislexia e o sucesso no mercado de trabalho. O Henrique, ele é um investidor, ele é assessor de investimento, melhor dizendo, ele ajuda as pessoas a investirem melhor o seu dinheiro. E ele passou num dos processos seletivos mais concorridos que houve, o Henrique. Então, ele vai bater um papo com a gente sobre dislexia e sucesso no mercado de trabalho. Eu tô vendo aqui o Henrique aí. Ó o Henrique aí. Tudo bom, Henrique? Me manda a solicitação aí que eu já te coloco aqui na live, meu querido. Manda a solicitação aí que a gente já vai arrasar dos disléxicos falando altamente desses assuntos. Deixa eu botar aqui um site para depois fazer um jabazinho meu. Ah, que maravilha, já me mandou aqui solicitação. Muito bom. Fala, Fala aí, tudo bem? tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Certo. Tudo certo. Que bom, cara, que você tá aqui. Deixa eu botar o fone, meu querido. Aqui, como bom disléxico, eu esqueci de botar o fone aqui. Ciruga aí, meu querido, segura aí. Opa. Tranquilo, sem problemas. Estão conseguindo me escutar bem, pessoal? Estão conseguindo ouvir a gente, pessoal? Comenta aqui embaixo. Olha, Arthur Piragibe, gatão, olha só os seus fãs. Seus fãs, olha só, seus fãs, olha só que maravilha. Que da hora, cara, que da hora. Se vocês tiverem ouvido bem a gente, comentem aqui embaixo e digam de onde vocês são, de qual cidade vocês estão falando. Em Arthur Piragibe, de onde você está falando, cara? Da sala do lado do seu irmão? Me diga de onde você está, Arthur. Muito bom. Arthur, vamos lá, me conta, cara, antes da gente chegar no nosso assunto. Quer dizer, Henrique, antes da gente chegar no nosso assunto, você vê como eu sou disléxico. Um chega um, já confundo com o outro. Não tem problema. Me conta, Henrique, de onde você é? Quem é você? O que você faz? Vamos fazer esse aquecimento antes da gente chegar no nosso assunto. Fechou? Bora lá. Cara, eu sou de São Paulo. Hoje eu trabalho como assessor de investimentos. Trabalho ajudando as pessoas a rentabilizar melhor seus investimentos. Muito E é bom. uma coisa que eu gosto bastante. E, bom, eu tenho dislexia, né? E eu sempre luto contra essa situação, sabe? Descobriu com quantos anos, Henrique? Descobriu com quantos anos? Cara, isso é um pouco complexo, porque foi assim, eu descobri, eu tinha em torno de uns 12, 14 anos de idade. Minha mãe, ela é Certo. professora, então ela sempre me ajudou bastante com essa parte da dislexia, me ajudando sempre a estudar. E ela já percebeu a dificuldade desde pequeno. Eu sou o irmão do meio, eu tenho uma irmã mais velha, Gabriela, eu e o meu irmão Arthur. E ela percebeu a defasagem em comparação com a minha irmã, porque nós temos 1 ano de diferença só. E Ela é mais velha que você ou você é mais novo? eu sou mais novo que ela. Perfeito. E aí ela percebeu que eu tinha um pouco mais de dificuldade para conseguir acompanhar a escola e tudo mais. E aí ela me levou em uma psicóloga e ela deu o diagnóstico, só que, porém, ela não podia me dar o diagnóstico escrito porque ela ainda estava fazendo estágio. E Entendi. foi até em uma faculdade que minha mãe me levou e tudo mais. E aí foi atestado, então. Mas aí eu fui pegar o atestado de verdade, eu já tava fazendo 20 anos de idade, de 19 para 20. Hoje eu tenho 22. Então não faz... Tem 22? Tenho 22. Muito bom, um jovem investidor, olha só. Meus amigos de Black, vocês que estão vendo essa live, que anota o que esse cara vai falar, porque isso aqui vai ser lição de vida, entendeu? Olha só, anotem isso aí que vai ser lição de vida. Aí você descobriu, você tinha quantos anos? Recapitulando? Ó, eu descobri com 12, certinho, mas eu fui Com ter 12. certeza exata com 20 anos de idade. Com 20 anos, ou seja, um salto muito grande. Antes da gente chegar no assunto mercado de trabalho, porque não tem como falar de mercado de trabalho, de ser um bom profissional, sem antes falar da boa base.
lá atrás, sem falar de educação. Como é que, cara, eu imagino que você para estudar, você para aprender, foi muito difícil. Você pegar alguma informação, você guardar alguma informação, aprender alguma coisa, foi muito difícil. Como é que você fazia, cara? Primeira dica que você pode dar para as pessoas. Como é que você fazia, cara, para aprender? Você tinha que aprender alguma coisa, não tinha como fugir. Como é que você fazia para aprender nesse tempo antes de você ter realmente o diagnóstico? Como é que você se virava? Então, isso é uma dificuldade que eu tenho até hoje, né? E normal, vai ser pro resto da vida. E a gente tem que aprender Uhum, a lidar com isso. Eu sempre corri muito atrás das coisas, dos objetivos. E, uhum, meu, estudava 3, 4 vezes mais que as pessoas normais. E foi dessa forma, sempre escrevendo. Eu comecei, teve uma fase da minha vida que eu tinha que fazer bastante seminário na escola. E eu sim. comecei a estudar para o seminário escrevendo e falando sempre. Eu escrevia e depois Uhum. falava, fui treinando, consegui aprender dessa forma e eu usei isso para tudo. Até hoje eu uso isso basicamente assim. Não fico falando tanto, mas eu sempre estou escrevendo, sempre estou escrevendo. Muito E bom. aí isso ajuda a gravar, né, na mente, pelo menos para mim. É uma forma que me facilitou bastante, assim, desenvolver essa parte de aprendizado, né? É, Muito bom. Aí você eu foi você foi para a faculdade, você fez faculdade do quê? Sim, então, eu ainda estou fazendo Ou está? faculdade. Sim, sim. Faço faculdade de Ciências Contábeis na PUC, concorrente da sua. Olha só. E um Sabe ponto que eu sou interessante, maquinista, muito bom. então, Continua, continua. e um ponto interessante assim da minha vida é que quando eu era pequeno, eu estudei na escola pública. Sim. Então, e aí depois eu passei para a escola particular, e isso foi na nona série. Uhum. E quando eu passei para a escola particular, foi um baque muito grande. Eu já tinha dislexia, tinha um pouco de dificuldade na escola pública. Quando passei para a Você particular, sentiu realmente a diferença? Você viveu na pele e realmente falou assim: vivi, caraca, mano, o peso tá vivi na diferente. pele a O dupla rolê. dificuldade. Caraca. Foi uma oportunidade. Meu tio ele me ajudou bastante. Ele pagou a escola particular para mim e isso Uhum. me ajudou a evoluir bastante. Se não fosse isso, eu não sei se eu estaria onde eu estou hoje. Eu chegaria, mas demoraria mais tempo. Mas enfim. Uhum. E aí, entrando lá, eu não sabia nem o que era PUC. Para mim, de faculdade boa, assim, só existia a USP e nada mais. Uhum. E aí teve uma Uhum. aula que a professora perguntou: ah, vocês querem fazer faculdade do quê? Teve um monte de gente na sala que falou PUC, Mackenzie, tem as outras, né? Uhum. É, FECAP, diversas outras faculdades. E eu fiquei, caramba, meu, como assim? Eles estão falando errado, é USP, não é PUC. E aí fui pesquisar, né? E eu vi que realmente existia. Aí, pô, até me zoaram isso daí na época, o pessoal da sala, Uhum. que eu falei errado. Uhum. E aí eu falei, caramba, mano, olha que legal, eu vou tentar entrar nessa faculdade, vou tentar entrar em algumas dessas. E eu coloquei isso na minha Uhum. cabeça, então eu me dediquei muito a isso. E como que eu fazia? Eu estudava muito, chegava em casa, estudava mais, tinha dias que eu ficava o dia inteiro estudando, isso mais no último ano, no terceiro ano, para focar em Uhum. passar na faculdade. E, enfim, eu consegui passar, foi muito bom. E aí comecei a cursar ciências contábeis, estou terminando agora, falta ainda um pouco, mas já estou perto de terminar. E sempre correndo atrás, sempre estudando bastante, tentando E, entender. e pegando aqui esse gancho, porque você é assessor de investimentos e assim como eu aprendi a investir também. Nós investimos na bolsa, investimos em fundos imobiliários, porque pessoas que estão me vendo aqui nessa live aqui, ó, poupança não é investimento. Jamais. Poupança não serve para nada. Não serve para nada. Aí, Verdade, hein? Esse é um assunto que a gente tem que tratar também, tem que fazer uma vamos tratar esse assunto. picada para isso. Mas me Importante. conta, cara, como é que você aprendeu? Como é que foi o primeiro passo para você entrar no mundo dos investimentos? Que agora você está como assessor de investimentos, como é que você... Nossa, existe ações? Nossa, isso dá dinheiro? Nossa, Uhum. dá para pensar no longo prazo com isso? Como é que foi o primeiro passo que você deu? Como é que você descobriu? Como você se desenvolveu nesta área? Então, eu sempre gostei dessa área do mercado financeiro, né? Foi uma área que meu tio, esse que me ajudou na escola, ele trabalhava no banco. Hoje ele tem Uhum, uma Asset, para quem não sabe, é uma casa de análise de fundos, assim. Então, ele é um uhum, cara que
me inspirei. Isso é até uma coisa que você fala bastante, sempre busque se inspirar em alguém que você goste e tudo mais. E aí eu fiz isso, falei, pô, eu quero trabalhar com banco, quero trabalhar com mercado financeiro, e comecei a correr atrás. Tanto que entrei em contabilidade, pensando que ia aprender muito sobre finanças, sobre investimento. Não aprendi. E não foi bem assim, né? E não foi muito assim, né? Nada disso. Mas aí, ok. Aí tinha um amigo meu da faculdade mesmo, de um grupo da faculdade, que ele trabalhava já como assessor de investimentos. Ele trabalhava, na verdade, no escritório, que era vinculado à XP. E aí ele falou que estavam fazendo uma entrevista e tudo mais, e eu me empolguei, comecei a pesquisar mais, descobri que existia essa profissão, e aí decidi participar do processo. Participei e passei, que a gente vai falar até mais pra frente disso. E esse processo é na XP, em um dos escritórios da XP. E foi uma fase... E, como e o ponto que eu quero pegar um gancho aqui... Sim. Primeiro, meus amigos dizem, olha só, ele começou com um assunto que ele gostava. Ele gostava da parte de investimentos e ele foi atrás. Um gancho que eu quero pegar com vocês, meus amigos disléxicos. Pipo, como é que eu faço para aprender mais? Quais assuntos que você gosta? Quais assuntos que te fazem, que te movimentam, que te tiram da zona de conforto, que te fazem entrar, que te fazem sair da inércia, que não te deixam parado? Comece com estes assuntos e siga por estes assuntos. Se você não sabe o que você gosta, experiencie muitas coisas, faça bastante coisas, que uma das coisas você vai descobrir que você mais gosta. E caia de cabeça. Vou te perguntar aqui, a gente não combinou aqui as perguntas, para realmente ser bem orgânico. Vamos lá. Como é que você fazia para aprender sobre investimento? Você foi ver tutorial na internet? Você foi ver livros? Você foi ver cursos? Como é que você foi para se especializar nessa área? Cara, então, uma coisa que eu gosto de falar até, o que me move muito é a curiosidade. E eu acho que isso deve também mover a maioria dos disléxicos hoje, né? Meu, com certeza. A gente tem essa curiosidade dentro da gente, a gente quer sempre se superar, sempre crescer. E eu busquei de toda forma aprender, de toda forma me desenvolver. E então eu buscava em livros, buscava no YouTube, buscava no Instagram, no próprio Instagram tem um monte de gente que sempre fala bastante. Verdade. E sempre foi assim, na faculdade, aí depois no trabalho. Meu, eu sempre faço as coisas assim, sabe, muito na curiosidade. Pô, quero entrar numa empresa, quero fazer alguma coisa, vou na base da curiosidade. Chego lá, vou aprender lá, vou me desenvolver lá. E assim foi. Muito pegando bom. informação com um, pegando informação com o outro. E fui crescendo. E uma coisa, vou pegar aqui uma pausa para pegar aqui, fazer um comentário do que você está falando. Presta atenção, meus amigos disléxicos que estão vendo essa live. Preste atenção. Não existe, você sendo disléxico ou não, você estar parado e achando que o conhecimento vai vir até você. Eu não tenho boas oportunidades. Eu não consigo. Não, entre em movimento. Olha só que o nosso amigo fez para entrar nesse mundo dos investimentos. Quando pensa assim, mundo dos investimentos, bolsa, gráficos, análise gráfica, não quero fazer isso. É totalmente possível. E olha só, dois disléxicos aqui estão falando uma coisa para você, dois caras que investem. Se nós somos disléxicos e a gente consegue fazer isso, você também consegue. Você não tem desculpinha. A gente consegue, você não tem desculpinha. Aí voltando, presta atenção, o que ele fez? Ele foi atrás de pessoas, ele viu o vídeo na internet, ele foi atrás de livros, mas ele não é disléxico. Quando o disléxico bota alguma coisa na cabeça, meu amigo, não tem não tem dislexia que pare a gente. Verdade. Ele demorou mais para ler, com certeza, não duvido que ele tenha demorado mais para entender. Foi o mínimo que eu li, assim, sabe? Eu procurei bastante também podcast, tem muito podcast até hoje. Se eu falar que eu leio muito, é mentira. Eu não leio muito, leio muito pouco. Mas eu sempre vou atrás. Posso não ler um livro inteiro, mas leio pedaços do livro, leio partes que vão te ajudar. Ali que eu linko. Entende? É assim que vai. Então, meus amigos, olha só. Não fique somente em uma fonte de conhecimento. Você quer se especializar numa área, quer seja em investimento, design gráfico, web design, site. O que você quer fazer? Veja pontos de conexão diferentes com o seu assunto. Converse com pessoas, veja podcasts, veja vídeos, veja curso online, veja livros. O máximo que você puder fazer, porque aquele assunto vai fazer sentido para você.
Verdade. Aí voltando, o Henrique, no ponto indo agora para o mercado de trabalho, que é o ponto aqui desta live. Você, Henrique, trabalha como assessor de investimentos. Para as Isso. pessoas que estão aqui vendo, não é qualquer pessoa que vira assessor de investimentos. Precisa passar por um bom processo seletivo aonde você quer. Sim, Bem pesado. Não é qualquer jogador da segunda divisão que consegue entrar. Não, tem que ser verdade. Muito complexo. jogador de elite. Me conta, cara, como é que foi o processo seletivo? Como você, como disléxico, superou esse processo seletivo? O que você falou na entrevista de emprego? O papo é seu, cara. Arrasa. Então, primeiramente, para ser assessor de investimento, ainda mais, hoje eu sou assessor de investimentos do Banco BTG Pactual. E, cara, é um dos bancos, dos maiores bancos de investimento do Brasil. Olha, tira o chapéu. Tirei o chapéu. Já tiro o chapéu. O cabelo tá horrível, eu tiro o meu chapéu. Muito bom. Continua, cara. Não, e é, assim, sensacional, né? Chegar a esse ponto. Mas é um processo muito rigoroso. E para ser assessor de investimento hoje, você precisa passar em uma prova chamada Ancor. Hoje é uma das provas mais difíceis de credenciamento. Ela é mais difícil que CPA, CPA 10, CPA 20, PQO, diversas outras provas aí de mercado financeiro. Vocês podem não estar entendendo esses nomes que eu estou falando, mas ela é como se juntasse todas essas provas. É treta. É treta. É treta. Pega a prova da USP, pega a prova do ITA, junta, bota uma dificuldade a mais, são essas provas. É complexo, o negócio é difícil. E não foi fácil. Falar parece ser fácil, mas eu demorei para passar nessa prova. Estudei muito, foi um período bem difícil assim da minha vida. Eu fiz, se eu não me engano, eu acho que foi 7 ou 8 vezes para conseguir passar. Mas eu consegui, e é isso que importa. A resiliência. O que é resiliência? É você sempre lutar pelas coisas, independente da dificuldade que você tem, independente dos obstáculos que aparecem no caminho. Você coloca aquele objetivo na sua frente e vai atrás. E foi Muito o que bom. eu fiz. E é Muito isso bom. que eu sempre falo para os disléxicos, sempre gosto de contar isso, porque é importante. A dificuldade sempre vai estar aí para a gente. Mas a gente tem que tentar lutar 2, 3 vezes mais, que uma hora a gente consegue. E Exatamente. aí depois... Pegando o gancho que você falou, desculpa te cortar, que você fala de coisas mas... maravilhosas. E eu gosto de pegar, tipo, moral da história nos pontos que você fala. Meus amigos disléxicos, olha só, muitas vezes nós disléxicos desistimos na primeira porrada. A gente pensa assim, a gente muitas vezes, como a gente lê mais devagar, aprende mais devagar, tem dificuldade de evolução, quando a gente entra na faculdade, a prova é difícil, desiste, abandona o curso. Não. Ele não passou na primeira vez na prova. Na prova que ele tinha para ser assessor de investimentos, não passou na primeira vez. Não passou na segunda. Não passou na terceira. Na quarta também não passou. Na quinta, muito menos. Mas isto era uma coisa que era o sonho dele, o propósito dele, fazia sentido para ele, por isso ele seguiu fazendo. Meus amigos disléxicos, não desistam na primeira dificuldade, também não desistam na segunda dificuldade, também não desistam na terceira dificuldade. O sucesso não vem de uma hora para outra. Quando a gente pensa no sucesso, a gente pensa só num grande espetáculo, no palco. Mas o bastidor do palco, vocês não sabem a treta que é para montar um espetáculo. O bastidor fala muito mais do que o palco do espetáculo. Por isso, olha só, o tanto que... E eu tenho certeza que o Henrique, na primeira vez que ele não passou, na segunda, terceira, ele teve momentos que ele sentiu, será que isso é para mim? Mas ele continuou. Sim, continuei. Isso é muito importante. Ele continuou. Nesse momento foi muito importante também meus amigos estarem ali perto. Porque, como eu disse, antes eu trabalhava na XP. Eu não era assessor de investimentos, mas eu trabalhava lá numa área de sales, que fazer o primeiro contato com o cliente. Então, consegui já começar a me desenvolver nessa parte de trazer o cliente. Vender, saber vender, traquejo de vender. Então, exatamente. Isso é importante. Isso é uma coisa que, cara... os disléxicos têm muito bem, muito bem. E é uma coisa que a gente tem que usar ao nosso favor também. Porque a gente tem uma percepção, a gente consegue observar pontos que as outras pessoas não conseguem observar. E, bom, dessa forma que eu conseguia trazer cliente. E eu era um dos melhores nisso. E foi a primeira vez, assim, na vida que eu fui um dos melhores, entendeu? Porque eu conseguia entender o que o cliente queria.
Eu via um Sim. ponto ali que o cliente estava desconfortável ou não, e aí ia trabalhando e até conseguir. E isso que me trouxe o brilho no olho, assim, para realmente ser assessor de investimentos. E então aí a gente foi Muito fazer bom. a prova, o pessoal todo que Sim, trabalhava na mesma área que eu não tinha Ancor, a gente sim, foi fazer, todos passaram primeiro que eu, óbvio, né? Mas eu não desisti. E eles me ajudaram a não desistir. Eles sempre ficavam, sim, não, você tem que ir, você consegue, você é capaz, vai atrás, vai atrás. Até que eu consegui passar, eu não desisti. Eu sabia que não ia passar na primeira, não ia passar na segunda, eu já tinha isso em mente. Mas eu não sim, desisti, fui atrás, entendeu? Isso que é importante sempre ter em mente. Por exemplo, Albert Einstein também tinha sim, dislexia. Não foi fácil para ele. Se vocês pegarem para ver a história dele, por tudo que ele sim. passou, foi 10 mil vezes mais difícil do que para mim. O Walt Disney também, que tinha dislexia, que é o dono da Foi, Disney. foi taxado de uma pessoa que ele não era criativo o suficiente no Então, emprego dele. Olha só, que ele não era criativo o suficiente. e falar isso Acho pro que o mundo dá disléxico, voltas, não né? é mesmo? Não tem como. Porque Exatamente. o disléxico hoje ele utiliza a parte da imaginação do cérebro, né? Porque a parte, Uhum. vamos dizer assim, da lógica não funciona e a gente utiliza a parte da imaginação para tudo. Como você vai falar Sim, que disléxico não tem imaginação, cara? Não tem como, sabe? não tem como. Não Mas, tem como. mas pegando o seu gancho, cara, ainda, você. Vamos aqui, você passou na prova. Mas pensa, passou na prova? Tudo feito? Não, ainda tem mais um pouquinho ainda. Ainda Sim, tem sim. mais um pouquinho ainda. Pensa que passou na prova é assim? O jogo é fácil assim? Não é. Só para os Não é melhores fácil. jogam esse jogo. Você passou na prova. Posso passar na prova até você entrar no, como assessor de vestibular, tem uma entrevista. Como é que funcionou todo o restante do processo? Sim, sim. Então, aí tem a parte da entrevista. É uma entrevista um pouco complexa. Até falando um pouco, voltando um pouco, porque Sim. foi o seguinte, quando eu comecei no mercado financeiro, eu trabalhei em três empresas, certo? Uma que foi a primeira foi na XP. Essa foi, Uhum. assim, uma decepção, mais ou menos, para mim. Se fosse para desistir, eu já tinha desistido naquela hora. Não vou entrar em Perfeito. nomes aqui da empresa, Em mas foi o detalhes, seguinte. ok. Perfeito. Foi um processo muito longo, como todas são. Normalmente tem em torno de uns 20 processos por aí. Ainda mais quando você ainda não tem a prova. É muito difícil. Nesse primeiro momento eu não tinha prova. Aí eu entrei, passei nas primeiras fases e comecei a trabalhar. E quando você entra para trabalhar numa empresa grande, assim, numa empresa que exige muito conhecimento e tudo mais, você vai primeiro para um treinamento, como na maioria. E Sim. então eu entrei nesse treinamento e estava em fase de teste ainda. E me fizeram uma pergunta de conta na aula. Uhum. E eu não consegui responder. Demorei, travei ali na hora. Imagino. E aí depois passou mais ou menos uma semana por aí. Eles meio que me desligaram do processo. E falaram que eu ainda não estava pronto, que eu não tinha capacidade para Uhum. trabalhar nessa área. Que se eu quisesse, eu Sim. podia procurar outra área e tudo mais. E o que eu fiz? Epa, a bateria aqui voltou? A bateria Voltou. deu. Voltou. Enfim, Tranquilo, meu querido. aí eles falaram que eu não estava pronto, que eu não iria conseguir passar na prova e tudo mais, que eu não ia ter chance de conseguir cliente. Aí eu falei, cara, peguei essa raiva, esse tristeza e raiva que eu fiquei deles, coloquei aquilo Sim. tudo para energia positiva de estudar Com uma e fui atrás, motivação. Fala como assim, motivação. ah, miserável, falou que eu não consigo, agora vocês vão ver que quem Então, não consegue. exato, Vocês vão isso é uma ver. coisa importantíssima para quem tem dislexia. A gente tem que pegar essas coisas, pô, o bullying que sofre na escola, né, porque você está na escola, a dificuldade que você Sim. tem na faculdade, a dificuldade que você tem no trabalho. Você pega tudo aquilo, joga para energia positiva e fala, meu, agora eu vou estudar 3, 10 mil vezes mais para conseguir chegar onde eu Uhum. quero, sabe? Uhum. Enfim, aí eu continuei indo atrás, falei, meu, não passei nessa, saí, mas vou para a Uhum. próxima. Fui para a Uhum. próxima, entrei em um outro escritório da XP, onde eu aprendi bastante, me desenvolvi bastante lá. Foi onde eu conheci meus Uhum. amigos que me fizeram a prova junto comigo também, me motivaram bastante. E depois Uhum. surgiu a oportunidade de ir para o BTG como assessor de investimento já de fato, com a prova feita e tudo mais. E aí eu aceitei a oportunidade e fui, né? E Sim. aí tem diversos processos de contrato, que tem o primeiro que é o currículo, que foi muito importante para mim ter essa prova no currículo, senão o BTG não ia me chamar. E Sim. mesmo assim, eu fui lá
e ainda passei por um processo gigantesco. Uma coisa legal que eu falo também para quem tem medo, vai com um pensamento já ruim, não é legal você ir com esse pensamento. Pô, por mais que você tenha Tipo, dislexia, chegar na entrevista achando eu já sei que não vai dar certo. Tira da então, cabeça. exato, você tem que usar a dislexia a seu favor. Como eu disse, a gente consegue encontrar pontos que as outras pessoas não conseguem encontrar, sabe? Por exemplo, tinha um quadro lá no escritório do BTG, e eu vi o quadro, eu fui para uma sala de reunião, eles me deixaram lá um tempo sozinho. Meu, eu já comecei a olhar tudo e ver alguns pontos de diferente que eu podia usar ali a meu favor. Eu vi o quadro, peguei e falei, não, era um Guernica. Não sei se vocês sabem qual quadro é. Deixa eu pegar aqui uma fotinha para vocês. É um quadro meio estranho, assim. É um quadro do Picasso. Exato. Exato. Cubismo. Eu não sabia qual quadro que era. Nunca tinha visto. Peguei e comecei a pesquisar ali na hora. E falei... Peguei nome, peguei um pouco da história no celular mesmo. Cara de pau mesmo. Não tinha ninguém, só tinha na sala. Quando ele entrou na sala de novo, eu falei, nossa, que bonito esse quadro. É esse quadro aqui, ó. Vocês conseguiram ver? Guernica, só aqui com o momento cultural, o quadro do Picasso, movimento cubista. Picasso fez isso baseado numa guerra que ele tinha vivenciado. Mas continuando, desculpa. Exato, acabando aqui esse momento cultural. Dislexia. Vocês conseguem. Ele é disléxico. Exato. E aí eu fui atrás, li um pouquinho ali na hora, peguei e falei pra ele, ele já se impressionou, ficou olhando assim, como ele sabe disso? Foi o primeiro que veio aqui, ele até falou, você foi o primeiro que veio e comentou do quadro. E é uma coisa assim que estava escancarada, só que as pessoas não viam, sabe? E é um ponto que o disléxico pega. A gente observa situações. E aí, eu conversei bastante lá com ele, contei a minha história, um pouco disso para vocês. Um ponto que você citou comigo, e uma coisa que eu sempre falo aqui nas minhas lives, que é, quem sabe vender nunca fica desempregado. Quando eu digo vender, não é somente vender e ser como um vendedor numa loja. Não, é vender ideias, vender projetos, vender conceitos. Isso é vender. Você tratou a entrevista de emprego, a gente conversando em off antes aqui, como se fosse um processo de vendas. Saber vender na entrevista de emprego. Nisso nessa entrevista que você participou, que dica você pode dar para os disléxicos se venderem bem na entrevista de emprego? Cara, então, primeiramente, esse ponto de pegar detalhes, isso é importante. A forma de se portar na reunião, não chega meio desconfiado, meio assim, chega de peito aberto, postura reta e tenta falar bem, falar devagar. Uma coisa que eu gosto muito, que eu faço, uso para minha vida inteira, em toda situação, estude sempre antes de fazer alguma coisa. Estude um roteiro, estude um roteiro, assim, que nem eu fui para a entrevista, eu já fui na mente ali, estudei uma semana antes, um tempão antes, assim, vim estudando já o que ele poderia me perguntar, o que eu ia falar, como eu ia falar, para chegar lá e ter tudo isso na mente e não ficar embaralhando palavra, ficar, sabe, travando, parar muito tempo, assim, que a gente tem um pouco de mania de fazer isso, né? Acontece. Mas, então, eu sempre busco fazer isso. Busco tanto pensar o lado positivo e o lado negativo de situações que podem acontecer ali e estar mais ou menos preparado. Então, isso é importante para nós disléxicos. Vocês têm que fazer isso, gente. Vai mudar muito esse estudo antes de fazer as coisas, independente do que seja. Muito bom. Preparação, né? Não é chegar, tipo, vou chegar a ver o que dá. Não. Prepare-se antes. Não, e seja você como posso dizer, você não ficar à própria sorte, você ficar, talvez dê, talvez não dê, não, esteja preparado. Quando eu entrevistava, antes de eu empreender, hoje eu tenho uma empresa de marketing digital, antes de eu empreender, de outras empresas, eu já selecionei pessoas que iam trabalhar comigo numa entrevista, e o que tem de gente despreparada numa entrevista de emprego não está no gibi. É muita gente que chega assim, era uma empresa, você tem uma ideia, abrindo aqui um parênteses, uma gafe que um cara cometeu numa entrevista que ele teve comigo,
que eu dei para ele um desafio de marketing digital, foco, para ele resolver. Eu falei assim, temos esse cliente, como você faria esse cliente vender mais? Aí ele fez o desafio, falou, terminei, ia avaliar, aí eu ia ligar para ele depois. Quando eu vou avaliar, ele diz assim, ele vai vender mais se fizer campanha na televisão e no rádio. Só que era uma empresa de marketing digital, a gente não fazia campanha na televisão e no rádio. Então, são esses pontos que você vê que a pessoa não entrevistou, não pesquisou nada da empresa, não viu nada da empresa, não chegou totalmente despreparado. Agora, cara... É importante também. Sim. Um ponto importante que você falou. Pode falar. Aí, de estudar sobre a empresa antes. Sim. Isso é muito importante. Tem muita gente que vai despreparado. E você chegar lá com um ponto, nem que seja 1 ou 2 pontos da empresa, antes de fazer a entrevista, e você fala, já vai ser um diferencial. Tem muita gente que não faz isso, entendeu? Uhum. E aí você pega 2 pontos ali, pode ser até 2 pontos difíceis, assim. Quantos funcionários tem a empresa? Quanto que a empresa tem de capital, de dinheiro dentro dela? E grava aquele número, vai estudando no meio da... Eu sempre fiz isso. Vai estudando no meio do caminho. Chega uma hora mais cedo. Uma meia hora ali mais cedo na entrevista. Fica com um caderninho. É sempre importante andar com um caderninho. Quem tem dislexia... E anota e vai. Fica vendo aquele número, mentalizando. Chega lá na hora e, cara, fala aqueles 2, tá ótimo. Você já vai ter um diferencial gigantesco. Aí você passou na entrevista de emprego. Só que aí o desafio não acaba. Passar na entrevista de emprego é uma vitória. Só que aí tem o dia a dia da empresa. A gente pega, por exemplo, aqueles filmes, comédia romântica. Comédia romântica chega tipo, o cara passou no emprego dos sonhos, olha, e o filme acaba ali. Eles passaram, o mocinho e a mocinha, eles casaram. Aí o filme acaba ali. Só que esse não é o ápice da coisa. Tem o dia a dia. O desafio não é quando entra, quando começa, quando alguma coisa acontece. É o dia a dia daquilo. Como é para você, meu amigo? Você tem, imagina, uma carteira de clientes dos mais variados tipos, das mais variadas mentalidades, clientes mais ansiosos, menos ansiosos, mais calmos, mais assim, Henrique, agora o que eu faço? Entendeu? Como é que, cara, você lida no dia a dia do trabalho? Como é que você se organiza para trabalhar? Como é que você lida com seus clientes? Como é que você lida com as pessoas? Para, até, vamos supor, erros que de vez em quando acontecem, como você lida com os seus erros? Disléxico, quando comete erros, ele se acha, nossa, sou horrível, para baixo, quase entra, sabe, no chão. Como é que, cara, como é que você lida com essas coisas no seu dia a dia? Então, em relação a falando sobre os clientes primeiro, que é uma coisa que acontece muito assim no meu cotidiano, de um cliente chegar do nada e querer saber uma informação assim, uma informação X. E, bom, como eu sou assessor de investimentos, deveria saber, né? E, bom, eu tento sempre ser muito rápido na busca de informações, sempre tô com alguma coisa ali próximo para buscar informação para mandar para o cliente, ou quando tem alguma reunião presencial, algo do tipo, eu me preparo, faço basicamente como se fosse uma entrevista. Estudo antes o que ele pode me perguntar, estudo antes o que pode acontecer, vou nos meus chefes, nas pessoas que estão a cargos maiores que o meu, ou até igual ao meu, e falo, vou ter entrevista, vou ter uma reunião com fulano, ele é assim, assim, assado, o que você acha que ele vai me perguntar? Como você acha que ele vai reagir? E uma coisa que é muito importante, eu pergunto bastante para as pessoas o que elas estão achando do que eu vou falar, de como que está escrito. Porque, querendo ou não, tem vezes que nós disléxicos acaba falando uma coisa que não tem nada a ver com nada, sabe? Assim, você solta e acaba sendo nada com nada. Por isso que eu pergunto antes, quando eu vou escrever, eu sempre leio, pergunto para alguém também próximo, algum amigo ali, ou escrevo no celular, no computador, em vários lugares, para ver se aquilo faz sentido, se aparece algum erro. E é assim que eu faço, para evitar alguns erros e para me programar na rotina do dia a dia, né? E de manhã eu sempre busco
estudar um pouco o mercado, o que está acontecendo. Conforme o dia vai também, eu sempre vou estudando um pouco. Eu utilizo muito isso, assim. É aquele negócio, nunca Uhum, para de estudar, nunca para de estudar. Ainda mais disléxico, que você tem que estar dinâmico ali, sabe? Sempre estudando, uhum. revendo pontos que você já viu antes, que vão te perguntar e Sim. você vai esquecer. Pegando esses pontos aqui que ele fala do dia do trabalho, meu amigo disléxico, você que está vendo aqui essa live também, que eu vou subir essa live depois no YouTube, você que está vendo, não tem uma postura passiva na vida, mas a gente está falando do trabalho, não tem uma postura passiva no trabalho. Não espere Exato. as coisas caírem do céu no seu colo, que isso não vai acontecer. Faça por onde. Se tem algum cliente, você vai lidar com diferentes perfis de pessoas. E lidar com pessoas é uma coisa que a faculdade não ensina. Que você só vai aprender na vida. A vida te ensina a lidar com pessoas. Ora você vai ter pessoas de um tipo, outra vai ter pessoas de outro tipo. Ele lida com pessoas que querem investir o dinheiro, multiplicar o dinheiro. Eu lido com pessoas que querem vender mais através da internet. Então são pessoas que estão às vezes muito tensas. Olha, não está dando certo. Olha a crise aqui. Olha que tal coisa, não sei o que eu faço. Exato. Não O tem uma pessoal fica. postura passiva. Se você tem uma postura passiva, você fica atrás do mercado. E não é culpa da sua dislexia. Não bote a culpa na sua dislexia. Você tem que ter uma postura ativa, tentar se antever as necessidades, as situações que podem acontecer, estar preparado, estar pronto, para que quando as situações adversas aconteçam, você está pronto. E também estar pronto para uma promoção, cargos maiores, porque ninguém vai te dar uma promoção ou vai te dar um cargo maior se você ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Só vão te Sim. dar o desafio de um cargo maior se você fizer por onde. E veja o exemplo do Henrique. Ele não fica parado. Não fique. Então, hashtag, escreva aqui embaixo nos comentários, hashtag disléxicos não ficam parados. Escreva aqui embaixo no Boa, chat de boa. comentários. E Gostei. Henrique, pegando aqui outra pergunta aqui para você, ainda no dia a dia do trabalho, na questão do lidar com erros. Tá? E aqui a gente pensa no lidar com erros, que a gente pega histórias apoteóticas de sucesso, quase como se aquelas pessoas nunca errassem na vida. Pergunta, não precisa citar um caso pontual, mas, por exemplo, quando acontece um erro, e erros acontecem, eu já errei, você já errou Não, já no errei, momento de já fiz trabalho. erros grandes. Quando acontece um erro, como você lida com os erros que você acaba cometendo? O que você faz para aquele erro não te destruir, para você seguir em frente? Cara, eu costumo levar, na maioria das vezes, dependendo do tamanho do erro, meio que na brincadeira, sabe? Uma Uhum. coisa de escrita, uma palavra errada que você fala ali sem querer, eu pego e falo, opa, sou disléxico e tal, e meio que passa, vai na brincadeira. Mas quando é um erro grande, eu tento me retratar, peço desculpas e refaço para fazer da forma correta. Falo, não, pode deixar que eu faço, eu vou tomar cuidado, vou fazer certo agora. Que tem vezes que acontece, tem vezes que você Sim, erra mesmo, só que você não pode deixar aquilo te detonar, você não pode ficar com medo daquilo. Senão você nunca mais sim. faz. Você tem que tentar fazer de novo, sabe? E Uhum. é assim que funciona. No mercado de trabalho, hoje trabalhando como assessor de investimentos, eu não tive muitos problemas, muitos erros traumáticos, assim. Mas antes Sim. disso, eu trabalhei como auditor fiscal, auditor contábil, que auditor Bom, fiscaliza as nota que empresas. entra, nota que sai, vê tal coisa, caixa que entrando, caixa que saindo, não tá batendo a Exato, conta, tá faltando um outro, tá faltando 2.000. isso aí Nossa, mesmo. Né? malucos! E era É, uma empresa é top, hein? internacional, era uma empresa internacional, e só que na auditoria o pessoal tem muita mania de o pessoal novo que entra chama trainee, eles têm mania de, sabe, esfolar o trainee mesmo. Chama até, o pessoal brinca que é pica-pau, porque de tanto que você fica perguntando, fica assim, pica-pau. Só que eles não levam a pessoa sempre na brincadeira, ou trata com respeito, assim, dependendo do erro que você Sim, tem, entendeu? É sim, outro nível, assim, de. É muito desconfortável trabalhar num ambiente assim. E lá sim. eu errava a escrita, tinha que mandar e-mail. Ah, manda e-mail para não sei quem.
manda e-mail para fulano. E eu errava. E aí eles achavam aquilo horrível, era inadmissível. Não, mas como que você errou uma escrita, isso, aquilo? Meu, foi uma fase da minha vida que foi muito complicada. Eu me desanimei bastante, fiquei triste, mas não desisti, né? Continuei correndo atrás. Tanto que dessa empresa eu fui mandado embora, isso também é importante falar. A gente vai ser mandado embora, não tem problema. Corre atrás de outro. Também fui. Busca coisas novas. Ah, moleque. Então, busca coisas novas, porque isso vai acontecer. Não tem como evitar. O negócio é não se desanimar e não ficar pensando que não é para você, que nunca dá certo. Ô, Henrique, eu recebi aqui uma mensagem aqui da produção, entendeu? O vulgo, a Gabi Piragibe, entendeu? Ela que a produção aqui deu aqui no ponto, entendeu? Aqui falou assim, Henrique, conta do dia que você errou e o cara te zoou, entendeu? Eu imagino que você saiba do que se trata. Teve vários. Mas eu acho que ela tá comentando do caso... Ah, sim, isso na auditoria ainda, eu errei. E o cara falou, cara, você é burro? Como é que você erra um negócio desse? Você não pode fazer isso. Aí eu até falei assim, não, mas você não pode falar desse jeito comigo, cara. Como assim? Sabe, eu fiquei meio irritado naquela hora, assim. E aí a gente até meio que entrou numa discussão, eu lembro que a gente entrou numa discussão, e aí ele chegou até a falar assim pra mim, que ele era mais forte que eu, que ele poderia me tirar da empresa se ele quisesse. E eu fiquei muito chateado com aquilo. É uma coisa que não se faz com nenhuma pessoa, né? Então, mas não desisti. Se fosse para eu parava naquela hora, largava tudo e saía, mas eu não saí. Continuei na auditoria, fiquei 1 ano trabalhando como auditor, e depois saí, felizmente. E aí eu conheci o mundo de investimento, comecei a trabalhar com os investimentos, que é o que é atual. Mas essa fase foi bem complexa, assim, na minha vida, sabe? Porque teve muita dificuldade, teve muitas pessoas que ficavam exigindo demais, sabe, do trabalho, e na verdade não é assim. Quando você trabalha num ambiente muito estressado, acaba sendo pior, sabe? Sim. Mas o negócio é não desistir, que sempre... Essa parte, meus amigos disléxicos, vocês vão cometer erros. Sim. Henrique cometeu, eu cometi. Um exemplo aqui, pegando um caso pessoal, eu trabalhei numa agência de publicidade, uma agência grande, que na época era a 5ª maior agência de publicidade do país. Você pensa, nossa, tô trabalhando numa agência grande, olha, tô patrão agora. Eu cometi erro de português para enviar e-mail para cliente, cometi erro de português para, na apresentação, que ia apresentar a nova campanha para o cliente. E o meu chefe ficavam doidos comigo. Ao invés de ter um revisor que ficasse do meu lado para me ajudar, não. Se eu errasse, ia lá, criar na minha cabeça. Isso realmente, a gente não vai falar, a gente é ser humano, a gente fica mal com esse negócio, a gente fica com raiva desse negócio. A gente não é de ferro, não vai falar, não, porque esse negócio me fortaleceu. Fortalece, mas na hora tu fica irritado, com muita raiva. Eu te digo muito, meus amigos disléxicos, que se o emprego não faz sentido para você, não esteja num emprego só porque é uma empresa grande que vai te dar status. Esteja num emprego que tenha alinhado com o seu propósito, como eu digo, que tenha fit cultural com você. Que tenha fit cultural. Que a cultura da empresa esteja de acordo com os seus valores pessoais. Se é o tipo de empresa que você não está crescendo, você não está... Você está tendo crise de pânico lá dentro, que não está tendo saudável para você, não está sendo bom para você, cara, pula fora. Ah, mas eu vou ficar desempregado, Pipo? Melhor ficar... Olha, presta atenção, é uma frase polêmica, mas eu vou falar, você vai ver que faz sentido. Melhor ficar desempregado com saúde do que ficar empregado quase como se tivesse um zumbi quase morrendo lá dentro. Porque com desempregado com saúde, com desempregado com saúde, você vai saber quais são os seus valores, o seu propósito. Isso aqui não fez muito sentido para mim. Deixa eu me reavaliar, deixa eu ter um autoaprendizado, um autoconhecimento para poder evoluir. Isso é importante. Mas é sempre aquilo, nunca esqueça de tentar outras vezes. Não desiste na primeira vez que alguém chegar e falar para você, assim, bem pontuado. Bem pontuado. Tenta ir sempre atrás evoluindo, porque senão você acaba ficando muito também entre um sai e vai para outro. Fugindo do desafio. Fugindo de desafios. Bem pontuado. Bem pontuado. Viu por isso que tem um mestre aqui falando comigo? Viu porque é bom? Ele rejeitou o que eu falei. Muito bem. Nunca fugi de desafios. Exatamente.
Exatamente. Outra hashtag aqui embaixo. Outra hashtag aqui embaixo. Hashtag disléxico não foge de desafios. E escreve aqui embaixo. Hashtag disléxico não foge de desafios. Boa. Henricão, indo aqui para o nosso finalzinho aqui de live. Finalzinho aqui de live. Aqui, ó. Uma frase apoteótica para você finalizar aqui a live. Que dica você pode dar realmente? O que você pode falar para os disléxicos? É possível um disléxico ter sucesso, ter êxito no mercado de trabalho? Sim, sim, isso é totalmente possível. Com muito estudo, muito empenho, em busca de conhecimento sempre, você consegue. Porque, pô, normalmente todas as pessoas, tanto disléxico quanto não, têm a tendência de ficar parado. E se você sempre correr atrás, sempre buscar, pô, fazer esses pontos de vai ter uma reunião, estuda um pouco antes, pegar pontos assim que você consiga se destacar no momento, você consegue crescer e evoluir sempre. Isso é muito importante. Que nem, por exemplo, eu tenho reuniões normalmente segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira com interna assim da empresa, do banco. E nessas reuniões eu sempre tento trazer alguma coisa nova, sempre tento ler alguma, por mais que eu não fale no dia, mas eu sempre leio antes, procuro alguma notícia para trazer de curiosidade. E aí quando eu trago, quando eu falo, as pessoas ficam tipo, nossa, mas como que você sabe disso? Como é que você vê isso? Por quê? Porque eu estudei antes e fui lá, sabe? Não é segredo, não é uma coisa que eu sei já de 1000 anos. Eu estudei ali na hora, tô com aquilo na mente e falei. Depois é óbvio, pode ser que eu esqueça. Mas isso é importante. Então, sempre se prepare 2 vezes mais que as pessoas normais. Só isso. Normais não, porque nós somos normais. Que as pessoas sem dislexia. Sim, entendi. Sempre bom. Esteja 2 passos à frente. Porque se você não tá, você vai ficar 3 para trás. Muito bom. Esse se preparar, pegando o gancho, eu gosto muito de conversar com você, que eu sempre pego ensinamentos e ganchos do que você fala. Esse se preparar 2 vezes mais, digo uma coisa para você, meu amigo disléxico que tá vendo. Vou falar a mesma frase que ele falou, só que com outras palavras. Você vai ver, o sentido é o mesmo. Boa. Meu amigo disléxico, você que tá vendo, trate-se a si mesmo como um atleta olímpico. Trate-se a si mesmo como um atleta olímpico. Um atleta, ele se prepara. Um atleta, ele se empenha. Um atleta, ele resiste à dor. Um atleta, ele batalha, consegue até chegar na marca que ele quer chegar. Então, meu amigo disléxico, trate-se a si mesmo como um atleta olímpico. Um exemplo aqui, o cara que eu vou dar exemplo aqui não é disléxico, mas eu gosto de citar ele como exemplo. Por exemplo, o jogador Cristiano Ronaldo. O jogador, ele tem uma condição, ele tem 30 e tantos anos, mas o corpo dele é como se tivesse 20, porque ele se prepara constantemente. Ele bota na cabeça dele, eu quero ser o melhor. E ele faz por onde ser o melhor. Meus amigos, pegando a frase do Henrique, 2 vezes mais. Sempre façam, se esforcem como se vocês estivessem lutando 2 vezes mais do que as pessoas à sua volta. Vocês vão ver que no final da caminhada isso vai fazer muito sentido para vocês. Trate-se a si mesmo como um atleta olímpico, que você vai ser um campeão. E vai fazer diferença. Faz sentido, Henrique? Total, total. E assim, se alguém quiser saber um pouco mais, até sobre investimentos, ou quiser conhecer um pouco mais sobre a minha vida, assim, pode me chamar no particular, pode me chamar no Instagram. Como é que te acham, Henrique? Quais são como é que te acham no Instagram? É Henri Piragibe. Henri Piragibe, é com H ou sem H? Com H, com H. Henri Piragibe. Então, meus amigos, você que quer aprender mais sobre dinheiro, quer ver mais sobre dinheiro, quer fazer seu dinheiro multiplicar, tira a grana da poupança, meu querido. Isso não vai dar dinheiro para você. Fala com o Henrique. Fala com o Henrique. Fala com ele e me agradece depois. Vai lá, manda um inbox para ele, vai lá e me agradece depois. Henricão, exato. Muito obrigado por você ter separado um tempo precioso, seu tempo valioso, para você ter trocado uma ideia aqui com a minha audiência, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço aí por todos, pelos comentários. E é isso aí. Tem outras reuniões aqui ainda acontecendo agora, inclusive, para você ver como é que é complicado, mas nesse período de pandemia. Né? Mas é isso aí, pessoal. Peguem os ensinamentos do Henrique. Empenhe-se sempre. Esforce-se sempre e nunca desistam. É isso, pessoal. Eu sou o Pipo.
fundador do Dyslexia Club, e grandes disléxicos nunca desistem. Valeu, pessoal. Aquele abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.